Oi, gente, estamos aqui para fazer nosso trabalho. Meu nome é Maria Eduarda. O meu é Sabrina. O meu é Thaís. O meu é Rafaela. O meu é Isabela. O meu é Emily. O meu é Camille. Esse é o nosso trabalho de história. Okay, you fucking fight back. O legado arquitetônico deixado pelos antigos egípcios é uma demonstração de que eles eram gênios matemáticos e astrônomos. Você sabia, por exemplo, que a localização das pirâmides de Gizé está perfeitamente alinhada com o cinturão de Órion? E falando das pirâmides de Gizé, a grande pirâmide foi construída em cerca de 2,5 bilhões de blocos de calcário pesando, em média, 2,6 toneladas cada. O que significa que essa imensa estrutura tem uma massa total aproximada que é superior a 6,3 milhões de toneladas. Terceira curiosidade. Os faraós costumavam usar barbas metálicas artificiais para imitar a aparência de Anubis, a divindade egípcia da morte, responsável por julgar os recém-falecidos que chegavam ao além. Quarta curiosidade. Dizem que alguns faraós faziam com que os corpos de seus servos fossem cobertos de mel para que os insetos fossem atraídos e ficassem grudados na substância, deixando-os assim os reis em paz. Quinta curiosidade. Os antigos egípcios adoravam se divertir com jogos de tabuleiro durante as horas vagas, e entre os mais populares estavam um que se chamava Senete, criado por volta do ano 3100 a.C. Sexta curiosidade. Existem registros do ano 1800 a.C. de que as mulheres egípcias usavam cocô de crocodilo para evitar a gravidez. Curiosamente, estudos apontaram que as fezes desses animais são ligeiramente alcalinas, como é o caso dos espermicidas atuais. Portanto, é possível que esse método anticonceptivo pudesse funcionar. Sétima curiosidade. É que já estamos no assunto das mulheres. Na antiga civilização egípcia, elas tinham praticamente os mesmos direitos que os homens, o que significava que, com exceção de algumas profissões que eram proibidas de desempenhar, as egípcias eram livres para se casar com quem bem entendesse, se divorciar, ter e administrar propriedades, viajar e etc. Oitava curiosidade. Os antigos egípcios se preocupavam bastante com a aparência e a higiene pessoal. Os homens, por exemplo, depilavam todo o corpo e costumavam aplicar essências sobre a pele para ficar perfumados. Nona curiosidade. Ao contrário do que acontecia em outras civilizações da antiguidade e inclusive em algumas culturas atuais, os antigos egípcios eram tolerantes com relações às pessoas afetadas por problemas de saúde ou má formação genética. Existe, por exemplo, registro que Faraó da 21 Dinastia considerava o cuidado aos idosos e deficiente físico ou uma obrigação moral. Décima curiosidade: os complicados hieroglíficos. Embora tenha sido desenvolvido pelos antigos egípcios, não era usado o tempo todo como forma de comunicação, mas sim em inscrições decorativas nas redações de documento oficial. No dia a dia, o mais comum que era os textos fossem rígidos em hieróticos, uma forma simplificada dos complexos hieroglifos. 11ª curiosidade. Um dos faraós mais antigos do Egito Antigo foi Ramsés II, cujo reinado teve duração de pouco mais de 66 anos. Estima-se que ele tenha falecido entre os 90 e 91 anos de idade e que o monarca tenha tido mais de 100 filhos. 12ª curiosidade. A palavra faraó pode ser traduzida como grande casa, e na primeira vez que o vocábulo foi usado, ele na verdade fazia referência ao palácio do rei e à sua grandeza, e não apenas ao monarca. 13ª. Um mito famoso relacionado com o Antigo Egito é o de que quando um faraó morria,
Todos seus servos, oficiais e membros de sua família deviam ser enterrados vivos com o monarca. No entanto, embora existam casos isolados dessa prática ao longo da história, ela não era nada comum. 14. Outro mito popular é o de que as tropas de Napoleão Bonaparte teriam sido as responsáveis por quebrar o nariz da esfinge. Contudo, existem registros de que o dano ocorreu antes de outros franceses chegarem ao Egito, e ninguém sabe dizer ao certo como ele aconteceu. 15. Os gatos eram considerados animais sagrados para os antigos egípcios, tanto que, durante um período, quando um morria, os membros da família a qual ele pertencia raspavam as sobrancelhas em sinal de luto. Também era comum que os bichanos fossem mumificados e enterrados em cemitérios especiais. E esse é o nosso trabalho de história! Oi, gente, estamos aqui para fazer o trabalho. Emily. Oi, gente, viemos aqui para fazer o trabalho. Meu nome é Maria Eduarda. O meu é Sabrina. O meu é Thaís. O meu é Rafaela. O meu é Isabela. O meu é Emily. O meu é Camille. E nós Oi, gente, estamos aqui para fazer o trabalho. Meu nome é Maria Eduarda. O meu é Sabrina.